Vamos falar hoje sobre o princípio de Arquimedes. Arquimedes viveu entre 287 e 212 a.C. Arquimedes não foi somente um grande físico. Quando o historiador de matemáticos Eric Temple decidiu escrever uma lista dos 3 maiores matemáticos de toda a história, ele disse que Arquimedes deveria estar incluído nesta lista. Outros, usualmente, são Newton e Gauss. E se considerarmos a relativa riqueza das ciências matemáticas e físicas nos seus respectivos tempos, quando estes gigantes viveram, e a gente estimar o seu alcance contra o background de suas vidas dos seus tempos, isso colocaria Arquimedes primeiro. Eu estou tirando isso do livro Seria Deus um Matemático? Do físico Mário Lívio. Arquimedes era um homem tão brilhante, de uma imaginação tão incrível, que todos os seus contemporâneos e também as gerações que seguiram fizeram reverência a seu nome e às suas descobertas. Ainda que ele seja mais conhecido pelas suas invenções engenhosas na área da engenharia, o Arquimedes foi, antes de mais nada, um matemático. E um matemático que estava séculos à frente do seu tempo. Infelizmente, muito pouco se sabe sobre Arquimedes, a sua vida e a sua família. O seu primeiro biógrafo foi Heracleides, e esta sua primeira biografia infelizmente não sobreviveu. E os poucos detalhes que sabemos sobre a sua vida e a sua morte violenta vêm especialmente de um historiador romano chamado Plutarco. Arquimedes nasceu em Siracusa, que era como um acampamento grego na Sicília. Ele era filho de um astrônomo chamado Fídias, na qual se sabe muito pouco, além do fato de que ele estimou a razão dos diâmetros do Sol e da Lua. Talvez Arquimedes tenha tido algum tipo de relação parentesca com o rei Híron II, mas independente de que isso fora verdade ou não, tanto o rei quanto o seu filho Gelon sempre tomaram Arquimedes com muita consideração. Quando jovem, Arquimedes morou em Alexandria, onde ele estudou matemática, antes de retornar para Siracusa, onde viveu uma vida dedicada à pesquisa. Arquimedes foi um verdadeiro matemático dos matemáticos. Ele era tão consumido pela matemática que muitas vezes ele esquecia de comer, de tomar banho, enfim, de cuidar do seu corpo e de si mesmo. E conta Plutarco que quando ele era obrigado a tomar banho, ele ainda ficaria desenhando figuras geométricas com os dedos no ar ou nas cinzas ou mesmo no seu corpo ensaboado. Mas apesar de ser um gênio matemático, ele ganhou mais atenção pelas suas ideias na área de engenharia, embora ele mesmo desse pouca importância a isso. E agora vamos falar sobre uma lenda muito conhecida a respeito de Arquimedes, que reforça o estereótipo de matemático cabeça na lua. Essa história foi contada primeiro por Vitruvius, um arquiteto romano no 1º século depois de Cristo. Reza a lenda que o rei Híron queria consagrar uma linda coroa de ouro aos deuses imortais. Quando ele recebeu a coroa, possuía um peso igual ao ouro dado para sua criação. No entanto, o rei suspeitou que uma certa quantidade de ouro tinha sido trocada, substituída por prata do mesmo peso. Não sendo capaz de se certificar sobre a sua desconfiança, o rei se voltou para o conselho do mestre dos matemáticos, Arquimedes. Conta a lenda que um dia Arquimedes entrou em uma banheira enquanto ainda estava muito preocupado sobre como resolver a fraude em potencial a respeito da coroa. E quando ele entrou completamente dentro da água, ele percebeu que o seu corpo retirou um certo volume de água que transbordou pela borda da banheira.
Isto imediatamente fez com que ele percebesse como resolver o seu problema, e ele estava tão cheio de alegria que saltou da banheira e correu pelado pelas ruas, gritando: Eureka! Eureka! Que seria o equivalente a descobri! Descobri! Esta não é a única lenda a respeito de Arquimedes, devido às suas grandes invenções e descobertas na área de física, matemática aplicada e engenharia, mas certamente é uma das mais divertidas. O que o Arquimedes descobriu que fez com que gerasse essa lenda foi o que chamamos hoje de princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes pode ser resumido com a seguinte frase: quando um corpo é parcialmente ou completamente submergido em um fluido, surge uma força de empuxo a partir do fluido que está ao redor e atua sobre o corpo. Essa força é dirigida para cima e ela tem uma magnitude igual ao peso do fluido que foi deslocado pelo corpo. Isto é, a força de empuxo é igual a massa do fluido deslocado vezes a gravidade. Quando o corpo está em equilíbrio, flutuando, nós dizemos que a força de empuxo é igual à força-peso. E a partir dessa compreensão, podemos entender como Arquimedes resolveu o problema da coroa. Quando a coroa estiver submersa, flutuando sobre o fluido, ou dentro do fluido, nós podemos fazer um cálculo simples, que a força-peso da coroa é igual à força de empuxo. Se a força-peso da coroa é igual à massa da coroa vezes gravidade, e a força de empuxo é igual à massa do fluido deslocado vezes gravidade, nós podemos dizer que a massa da coroa é igual à massa do fluido deslocado. Usando a relação de massa com densidade, onde densidade é definido como massa dividido por volume, nós temos que a massa da coroa é igual à densidade da coroa vezes o volume da coroa. A massa do fluido é igual à densidade do fluido vezes o volume do fluido deslocado. Como sabemos o volume da coroa e o volume do fluido deslocado, sabemos a massa do fluido deslocado, portanto, sabemos a densidade do fluido deslocado. Com isso, podemos descobrir a densidade da coroa. E calculando a densidade da coroa, comparamos com a densidade do ouro. Aqui, quando falamos densidade, estamos, na verdade, se referindo à massa específica. Quando comparamos a massa específica da coroa com a massa específica do ouro, podemos dizer se há ou se não há outros elementos além de ouro. Não sei como terminou essa lenda, se a pessoa que construiu a coroa foi identificada como um charlatão, um ladrão ou não, mas fica a ideia do princípio do Arquimedes, com uma história bem ilustrativa.